Isso, então, muito boa noite a todos, agradeço a presença de vocês todos aqui nesse espaço virtual, é um prazer a gente estar aqui buscando resgatar essas informações para esclarecer para vocês, tirar as dúvidas, né, elucidar aquilo que é possível, né, e nesse momento, representando aqui a direção, então eu convido a professora Jane para fazer umas breves palavras de acolhida para todos vocês. Boa noite, a gente estava informalmente conversando com alguns aqui, e eu queria agradecer a presença, né, e também a oportunidade, professora Cidinha, de estar revendo os nossos queridos alunos. A gente está com muita saudade. O pessoal fala que eu faço pedal lá para o lado da UFGD, mas eu acho que eu mato a saudade quando eu vejo o nosso bloco, biblioteca, né, e a gente vê que aquilo está vazio, e vazio se a gente sente no coração também que está vazio, porque a gente queria muito estar perto de cada um de vocês. O que essa conversa vai ser tratada hoje é extremamente importante, até para que você sane todas as suas dúvidas. Então, o meu desejo nessa noite é que você pergunte bastante, questione bastante, porque aquilo que a professora Cidinha, a Rafael, a Cristiane e demais professores que estão aqui não conseguirem responder, eles vão buscar resposta para você. Mas para isso você precisa perguntar. O questionamento é extremamente importante para um diálogo constante da nossa faculdade. Então, muito obrigado. São 64 pessoas aqui agora e a gente fica muito feliz dessas pessoas extremamente importantes para a nossa faculdade estarem aqui perguntando. Eu vi que o professor Narciso está aí, mesmo de férias, ele está com a carinha dele aí, porque realmente a gente fica muito feliz e quer que você participe. Muito obrigada, e a face, mesmo com todo esse distanciamento, sabe que você é o nosso bem mais precioso, que é o nosso acadêmico. Por isso que a face existe, né? Porque existem os acadêmicos. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ariane, pela sua força, né, de estar aqui nos ajudando nesse momento. Sabemos da importância dos técnicos, né, para que isso aconteça. Muito obrigada, tá? Boa noite. Obrigada, professora Cidinha. Obrigada, professora Jane. Mais tarde eu vou passar a palavra para o Rafael lá no finalzinho, né, para explicar o porquê de deixar a palavra com ele lá no final. Mas eu imagino que todos devem já saber que está tendo trocas, né, de coordenação e direção, então aí depois eu passo para o Rafael complementar, certo? Bom, Ariane, eu não sei se você consegue, mas eu acho que é mais fácil eu colocar aqui a minha apresentação, tá, porque a Ariane está fazendo aí a permissão, né, de todo mundo entrar na sala, né, então fica mais fácil para eu fazer aqui a apresentação do que a própria Ariane. Algo que eu também gostaria de dizer para vocês é que, surgindo dúvidas, como eu estou fazendo a apresentação, eu não estou vendo vocês, mas a Ariane vai estar colocando aí as dúvidas de vocês, tá? Então, a nossa intenção, nesse momento, é fazer algumas orientações gerais para que vocês, acadêmicos, e até alguns colegas professores também que estão aqui presentes, possam elucidá-las, né? Nós estávamos no regime remoto o ano passado e a maior parte dos alunos se perguntava, é igual? Como é que vai ser? A gente encaminhou esse regulamento para vocês, um regime especial por modalidades e fases, e aí muitos ficaram na dúvida, como que é isso? Como que a gente faz? A gente vai escolher fase? Como que é? Né? Então, a nossa intenção hoje é dar uma clareada, uma elucidada, evidentemente que podem ter coisas que a gente não consegue responder todas, né? Mas a nossa intenção é não deixar nada para trás. Então, o que é esse RAEMF? Outra sigla diferente, né? O ano passado a gente tinha o RAI, né? O ano passado era o regime acadêmico emergencial, agora nós estamos no regime acadêmico especial por modalidades e fases, né? Então, como que vem a ser isso? Então, na verdade, a gente está retomando aquelas aulas que foram interrompidas lá no ano passado, primeiro semestre de 2020, a gente está chamando aqui 2020/1,
que nós tivemos aula até o dia 17 de março, e a partir dessa data foram suspensas. Então, nesse ano, a gente não está mais no emergencial, nós estamos, então, retomando aquele calendário letivo, e para isso tem alguns documentos. Então, a gente teve reuniões com a Câmara de Ensino no final do ano. Esse ano foram 3 dias intensos de reunião para discutir esse regulamento, como é que iria funcionar. O professor Rafael participou, porque estava me substituindo em período de férias, né? Então, nós temos aí a resolução do CPEC 3, que aprova o calendário acadêmico, e a outra, a resolução 4, que vai aprovar esse regimento. Então, o que é que ele rege? Como a gente está falando aqui por as modalidades e fases, né? Então, o que que vem a ser a modalidade, o que que vem a ser a fase? Então, nesse primeiro momento, nós estamos aqui no Estado, numa bandeira vermelha, é o programa Prosseguir do Estado. Então, o Estado adotou essa bandeira. Esse regimento, ele vai seguir parcialmente esse programa do Estado Prosseguir, mais recomendações do MEC e mais recomendações também de alguns órgãos da saúde. Então, pode ser que o Estado passe para a bandeira amarela, por exemplo, e nós, na universidade, estejamos aí na fase vermelha e vamos continuar. Então, não necessariamente vai ser a mesma fase do Estado. Nesse momento, a universidade adotou a fase vermelha, tá? Então, o regulamento, esse regimento, ele é muito extenso. Então, o que nós estamos pretendendo aqui é fazer um enxugamento daquilo que nós entendemos que seja o mais importante para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, essa fase vermelha, ela vem, então, instituir um ensino de uma modalidade não presencial. Então, nós temos outras modalidades nas outras fases, onde temos a possibilidade de ter o ensino por meio híbrido, nas fases laranja e verde, ou seja, semi-presencial, e na fase verde, o presencial. Então, quando nós não tivermos mais nenhum risco, é possível, então, estarmos na fase vermelha. Nesse momento, onde nós não temos segurança para que nós possamos voltar ao regime presencial, então a universidade adotou a fase vermelha, que é a modalidade não presencial. E como é que vai ser gerido, então, esse ensino? Então, quem acompanhou o RAI o ano passado, já teve uma experiência, que não é igual, mas o ensino remoto vai ser desse mesmo formato. Porém, agora, nessa modalidade não presencial que está sendo adotada na fase vermelha, nós poderemos ter aulas assíncronas, não presenciais, ou seja, o aluno vai poder assistir a aula gravada quando e como ele puder. E assíncrona, como a gente está tendo aqui agora, no mesmo ambiente virtual e ao mesmo tempo. Então, o professor, ele vai tomar o cuidado de, se ele for adotar a modalidade síncrona, tem que ser no turno de funcionamento do curso. Se o nosso curso é noturno, a aula síncrona tem que ser noturna. E no mesmo dia que está sendo ofertado aquele componente curricular, no horário de aula. Então, se a minha aula é na quarta-feira e eu quero fazer uma aula síncrona, eu vou ter que fazer a aula no período noturno e naquele dia, conforme o horário de oferta. De qualquer forma, pode ser que essa fase adotada pode ter alguma variação a depender de algum componente curricular. Mas, no nosso caso, na FACE, a gente não tem nenhuma outra disciplina, a princípio, no curso de Ciências Contábeis, que vá ter a necessidade de ir um dia presencial. Porque, nesse caso, poderia ter as exceções. Porém, é uma regra, já que a bandeira adotada é vermelha, então, a modalidade é não presencial.
As exceções podem ser discutidas depois nas coordenações, com o conselho diretor, se houver, de fato, a necessidade de ter que fazer alguma parte presencial. Mas, no momento, é não presencial. Essa seria a regra. Uma vez adotada no início do semestre, ela perduraria até o final do semestre, para não ter a necessidade de um aluno que é de fora vir, aliás, a maioria dos alunos, no ano passado, estavam, quem era de fora, né, com kitnets alugadas. Então, entregaram esses aluguéis. Aí, de repente, vamos imaginar que essa foi uma das discussões que teve na Câmara de Ensino. O Estado muda de bandeira. Todo mundo vacinou. Vamos colocar hipoteticamente essa situação. No meio do semestre, a gente vai mudar também? Então, para não prejudicar, principalmente os alunos que são de fora da cidade, uma vez adotada a bandeira, ela vai como regra para todos os componentes e também naquele semestre, tá? Bom, as aulas vão ser remotas. E os TCCs? Vai ser também? Então, já recebi algumas perguntas nesse sentido. E a orientação que está nesse regulamento é que o professor faça por meio de e-mail, por meio de WhatsApp, ele vai procurar o aluno e vice-versa para que essa orientação aconteça. Porém, a banca, essa tem que ser síncrona. Então, está agendada para o dia X, o horário tal. Esse horário já tem que ser previamente estabelecido, conforme acontece no presencial. Porém, vai ser de forma síncrona. Então, o aluno tem que ter um cuidado de verificar o seu equipamento, a sua câmera, durante a defesa do trabalho. Ah, mas pode acontecer algum problema e minha internet cair, e aí? Então, é possível. Então, tudo isso tem possibilidades de se remarcar outra data, a minha internet é lenta, se eu ficar com a câmera aberta, vai pesar. Isso tudo está previsto. Você se identifica e depois você pode fechar, fazer a sua apresentação. Então, quanto a isso, não tem problema. Há normas, a norma, ela prevê tudo isso, tá? Porém, a defesa é síncrona. Outros alunos que queiram assistir, pode, da mesma forma como presencial também, tá? Bom, quanto às atividades complementares, então, cada curso tem uma quantidade de horas que tem que ser desenvolvidas, hora atividade, como complemento do seu ensino, seu estudo, seu curso, né? Os nossos cursos, o nosso curso de Ciência Contábeis prevê 180 horas para atividades complementares, ou 150 horas relógio. Mas aí, nesse período que a gente está, de fase vermelha, está tendo evento? Não está. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Bom, então, isso pode ser feito nos eventos virtuais. Eu posso fazer cursos virtuais, eu posso participar de lives, de formações, e isso poder ser contado desde que esteja previsto no regulamento. Então, quem estava matriculado o ano passado nessa disciplina, ou quem vai se matricular agora, vai receber o regulamento das atividades complementares, uma planilha em Excel com todas as cargas horárias de todos os itens que pontuam, vem uma tabelinha junto, a Ariane sempre envia, e aí o aluno vai verificar o que é que ele tem de comprovante, enviar para a secretária, ela confere, passa para a gente, nós validamos esses comprovantes para verificar se o aluno atingiu ou não a carga horária suficiente para ser aprovado. Bom, em relação ao plano de ensino, eu chamo a atenção aqui, porque esse regimento, ele pede para que o professor, que é o responsável para fazer a elaboração do plano de ensino, conste na sua disciplina qual vai ser a modalidade que ele vai adotar agora, porque nós estamos retomando o calendário. O plano de ensino que estava lá em 2020/1 era um plano de ensino presencial. Agora é preciso modificar para a modalidade remota.
Então, qual é a modalidade que o professor vai adotar? Tem que estar constando. Qual é o formato das aulas que ele vai adotar para a sua disciplina? Se é o formato síncrono, então eu tenho 4 horas aulas no noturno. Eu vou adotar as 4 horas aulas síncrona ou apenas 1 e 3 assíncronas. Então, tudo isso tem que ser constado dentro do plano de ensino do professor. Mas por quê? Para que o aluno saiba se ele vai ter ou não condições de fazer o acompanhamento dessa disciplina de forma síncrona, ou se programar também para que não perca o horário estabelecido. Em relação e também às tecnologias que o professor vai adotar, então tem um campo chamado procedimento de ensino, e é lá que o professor vai colocar qual é a tecnologia que ele vai estar utilizando. Mas como assim? Então, eu vou usar o que para minha aula síncrona ou assíncrona? Como que vai ser a minha sala virtual? Qual é a minha ferramenta de trabalho que eu vou adotar para fazer, então, a transmissão de conhecimento para o aluno? Então, tudo isso é importante a tal ponto que a gente pediu para os nossos professores fazerem um resumo para que o aluno tenha um pré-conhecimento por disciplina de como que vai ser os formatos. A nossa intenção é disponibilizar esse resuminho para vocês até o dia 17, porque as matrículas iniciam no dia 18, tá? E a novidade para essa modalidade agora é que o professor, ele vai poder aferir a frequência do aluno. O semestre passado, quando a gente viu no RAI, não era exigida a frequência, agora é exigido. Então, por isso que a gente pediu para os nossos colegas deixarem bem claro isso, para que o aluno tenha ou não condições de escolher as disciplinas que ele vai poder ou não acompanhar. Por quê? Muitos dos nossos alunos, nesse período de recesso acadêmico, de formato remoto, conseguiram empregos nos períodos noturnos, inclusive, né? A situação não está fácil para ninguém. Então, se ele está trabalhando à noite, e o período letivo é também no noturno, como é que ele vai fazer para não ficar com falta? Então, ele tem que se inteirar do plano de ensino do professor, para que depois ele não reprove nesse componente curricular. Bom, a bibliografia pede-se que seja preferencialmente o acervo digital, porque a nossa biblioteca física está fechada. Então, o professor vai disponibilizar o material, ou onde é que esse material está disponível, né? Então, para isso, discutiu-se que alguns acadêmicos reclamaram que cada professor utilizou uma ferramenta diferente, e o aluno ficou meio perdido, com muita coisa para dar conta. Então, o que está se recomendando é que seja utilizado as ferramentas para as quais a universidade tem condições de dar suporte, ou seja, o Moodle, que é o ambiente que muitos de vocês já tiveram aula no RAI, e também o Google for Education, que é o Google Classroom, o Google Meet, etc., com todas as suas ferramentas disponíveis. Então, hoje nós estamos usando o Google for Education aqui, fazendo uma live no Meet. Então, o professor pode utilizar essa ferramenta, porque quem é da área da educação tem acesso gratuito. Ah, mas o professor X vai utilizar uma outra ferramenta. Pode, não tem problema, mas ele tem que dizer de forma bem clara no seu plano de ensino onde que é que vai ficar esse espaço virtual para que o acadêmico tenha acesso. Tá? Então, por isso a importância de ter essa noção de como que o professor vai trabalhar o conteúdo e depois não ter que se desmatricular ou ter que reprovar. Então, aqui eu chamo bastante a atenção de vocês. Entrem em contato, a gente vai tentar enviar tudo isso para vocês, esses resuminhos, mas caso tenha algum que não conseguiu colocar dentro do prazo, entre em contato com o professor para saber se terá ou não condições de fazer esse acompanhamento. Bom, em relação às matrículas, assiduidade,
provas ou atividades avaliativas, como que é isso? Então, é obrigatória a matrícula no RAENF e a frequência. Então, lá no RAI era opcional. Agora nós temos aqui no RAENF a diferença. Aqui, a matrícula é obrigatória. Então, lá no artigo 20, está constando que o aluno tem que se matricular. Tá? Então, é diferente do RAI. O RAI era opcional. Agora, não é. Todo aluno tem que se matricular. Inclusive, também, o regimento, ele traz, em relação à assiduidade, como que será aferida pelo professor, mas o regimento geral de cursos de graduação da UFGD, onde, para que o aluno seja aprovado, ele pede que haja apenas 25% de não assiduidade, aqui vai ser adotado o mesmo regulamento para que o aluno seja aprovado em relação à frequência. Então, a assiduidade é similar ao regime presencial. Ela é obrigatória para qualquer disciplina, não é opcional. Ah, o professor tal vai cobrar, o outro não. Não, todos os professores têm que cobrar a presença, porque aqui está constando que é obrigatória. Ah, mas o professor colocou que ele vai cobrar presença, mas ele não vai fazer a aula síncrona. Como é que ele vai, então, aferir isso? Então, não há necessidade de aferir só por meio de aula síncrona. Ele pode colocar alguma atividade que vai constar para esse aluno realizar, para que ele, então, seja contada a sua presença, independente se a aula é síncrona ou assíncrona. Né? Professora, só um minutinho. Tem uma pergunta da Carol. Você está me ouvindo, professora? Sim, estou ouvindo. Tem um número mínimo de matérias a se matricular? A Carol pergunta. No RAI, a gente tinha 3 componentes por módulo. Aqui não é módulo. Aqui o aluno vai se matricular nas disciplinas conforme ele tinha se matriculado o ano passado. Então, a gente tem 5 dias letivos por semana, de segunda a sexta. E ele está lá matriculado. Vamos imaginar que ele fez o RAI, no módulo 1, 2, 3 e 4, e passou em algumas dessas disciplinas. Então, agora tem disciplina que ele não precisa mais cursar. Ele pode se matricular em outras, não há limite, desde que haja disponibilidade de horário, porque aqui vai ter o choque de horário. Então, eu quero fazer uma disciplina. Das 5 que eu estava me matriculada, eu só preciso fazer 2. Eu tenho 3 horários em aberto. Eu posso ficar fazendo só 2? Pode. O regime é de crédito, o aluno faz o seu horário. Porém, se quiser fazer uma outra disciplina no outro curso, tem que escolher naquela brecha de horário que está disponível. Tá? Tem uma outra dúvida do Rodrigo Bonetti, que se vai cobrar presença tendo que mostrar o rosto na câmera ou o quê? Isso não está previsto no regimento, a questão do rosto da câmera. Isso é cada professor que vai exigir ou não, né? Por quê? Foi discutido bastante também na Câmara de Ensino, e a gente, como vocês percebem aqui, eu tenho um ambiente específico para isso. Mas tem aluno que ele divide o mesmo ambiente, o mesmo aparelho, com 2 ou 3 outros irmãos, ou está na sala de estar. Então, de forma que isso não ficou obrigatório. Então, o professor, ele pode, no primeiro dia letivo, se for fazer uma aula síncrona, pedir quem tem condições de abrir a câmera ou não, para que haja uma interação maior. Mas não há a obrigatoriedade, a não ser na defesa do TCC, que consta como obrigatório. Para as outras disciplinas, não. Então, se o professor colocar no plano de ensino que ele vai cobrar a câmera em aberto, que eu acho difícil que seja colocado isso, que é muito específico, então aí o aluno tem que verificar se ele tem ou não condições de fazer ou negociar. Como a gente estava discutindo nas nossas reuniões de coordenação, isso é o plano de ensino que está sendo apresentado inicialmente, é um pré-contrato
com o aluno. O aluno não tem condições de cumprir e ele vai negociar com o professor. Então, há um prazo maior para depois aprovar esse plano de ensino, e o professor pode fazer essa alteração, caso ele tenha previsto dessa forma. Ok, professora. Aí a Joana Monteiro pergunta assim, que em relação à disciplina que não me matriculei no início do RAI, preciso me matricular novamente agora no RAI, né? Ou já estou matriculada? Não, precisa se matricular. Só consta, quem entrar no seu SIGECAD agora, para olhar o seu histórico, vai ver que só consta matrícula lá no período 2020/1. Se está matriculado ali, aquelas disciplinas, se ele vai continuar ou não, tranquilo. Mas pode haver matrículas novas. Eu fiz a disciplina, aquilo que eu já tinha falado, eu fiz a disciplina lá no RAI. Agora eu estou com horário vazio. Posso me matricular no outra? Pode. Só tem que lembrar que algumas disciplinas já começaram o conteúdo também em fevereiro. Então, o professor já ministrou esse conteúdo. Esse aluno novo, que ele está entrando, ele já perdeu praticamente um mês de aula, né, contando assim as semanas de fevereiro e as semanas de março que foi interrompido. Então, em relação ao conteúdo, ele tem que dar um jeito de recuperar, mas ele pode dar continuidade a uma disciplina nova, porque não deu os 25% de ausência, como a gente computa, né? Então, assim, até quando são as chamadas de vestibular? Até que tenha passado 25% das aulas. Depois disso, já não se chama mais. A situação aqui é similar. O aluno vai se matricular numa disciplina que já transcorreu praticamente, dependendo do dia da semana, 4 ou 5 semanas letivas. Ele tem condições de recuperar aquele conteúdo? Então, ele vai se informar com o professor, se ele tem condições ou não, de pegar com algum colega aquilo que foi ministrado, verificar se o professor tem condições de fazer uma revisão e dar continuidade. Mas é possível se matricular, sim. A Lohana Damares pergunta se as aulas cumprirão o horário das 19 às 22h30, né, horas. Isso. Esse é o turno do curso. Então, qualquer aula síncrona, ela tem que obedecer esse turno, no turno das 19 às 22h30. Haverá disciplinas que vai ter alguns horários no sábado para complementar a carga horária que não deu dentro do calendário por conta de feriados, etc. Mas as aulas síncronas, elas serão no turno de funcionamento do curso. Horário e turno de funcionamento. Ótimo. A Juliana Landim pergunta se as disciplinas do TG1 e 2 e atividades complementares entram em choque de horário com as outras disciplinas? Não. Os horários dos outros... atividades complementares, ela não tem horário, na verdade, né? TG pode até ter, mas quando está sendo lançada a lista de oferta, é lançado num outro período para que não haja esse choque de horário. A Vanessa Stefanello pergunta assim, então vai ser uma continuidade do outro semestre, não sendo retomado desde o começo? É uma continuidade. A retomada, nesse sentido, porque o ano foi suspenso, ele está interrompido, agora está dando continuidade, uma sequência. Não dá para apagar o mês de fevereiro e o mês de março daquele calendário, porque houve, isso também foi discutido na Câmara de Ensino, houve alunos que aproveitaram essa carga horária, houve alunos que se formaram, então não dá para ignorar que aquele período de aulas presenciais aconteceram. E por ser um período de pandemia que nós estávamos vivenciando por meio de um decreto, o ano passado, foi autorizado a que o ano letivo não ultrapassasse 100 dias, então ele podia ser reduzido. Por conta disso, ele vai retomar, não iniciando, mas continuando de onde parou. Ok, professor. Até o momento foram essas perguntas, tá? Podem surgir outras. Sim, aí qualquer coisa você me interrompe, né? Cidinha. Bom. Cidinha. Sim. Acho importante você frisar que as disciplinas, elas são
exatamente as mesmas da interrupção, como você falou no início. Tem muitos acadêmicos que já fizeram. Então, tomar um pouco de cuidado, quando você abrir lá o seu CIGECAD, automaticamente já está aparecendo as disciplinas que você estava cursando e aquelas que você já concluiu. E o sistema, ele deu baixa para você, né? Então, você já foi aprovado. Então, às vezes, você está, assim, muito apavorado, você tinha 5 disciplinas, você conseguiu fazer 3, automaticamente só tem 2. Como você pode fazer? É pensar que você pode, na medida do possível, se matricular em disciplinas que não são pré-requisitos, e que você pode ainda cursar. Se você está no primeiro, você pode cursar do terceiro ou do quinto, mas que, independente do seu horário, elas não dão choque, e também possam ser realizadas nesse momento. Muito cuidado quando você for olhar esse resumo do professor, porque, gente, se você não tem condição, né, se está difícil para você, faça o mínimo, mas faça bem feito, porque não vai ser aquela disciplina de 4 semanas e acabou, vai ser de 1 semestre. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que vocês estão nessa ansiedade de voltar, de dar continuidade, mas foi adotado a nossa faixa vermelha. Então, quer dizer que nós só vamos possivelmente retornar presencialmente no segundo semestre. No primeiro, não. Então, vamos nos cuidar, vamos nos amar, né? A gente precisa pensar nisso. Obrigada, Cidinha. Por nada, Jane. E até complementando, Jane, tem muitos alunos que não se identificaram com a modalidade remota por questão de preferência mesmo. Fizeram um vestibular para ter um curso de forma presencial, não para estudar de forma remota. Mas não é porque a gente está querendo mudar o curso, é porque estamos impedidos de estarmos presencialmente. Então, há uma possibilidade do semestre que vem estarmos de forma presencial. Então, para esses alunos que têm essa dificuldade maior, faça, então, a matrícula numa disciplina que não vai exigir tanto de você, né? Cálculo eu não consigo, então faça alguma eletiva, faça uma de reúne, mas não deixe de se matricular, tá? Professora, temos uma outra pergunta da Giovana Carvalho, que ela fala assim: professora, como vai funcionar essa continuidade se decidirmos que não conseguiremos acompanhar o modelo de aula escolhido pelo professor? Então, a gente vai chegar no calendário e a gente tem também um período de ajuste de matrícula, ou seja, o aluno se matriculou e aí não deu conta, né? Então, assim, tem um período pequeno de ajuste de matrícula onde ele pode solicitar o cancelamento daquela matrícula naquela disciplina. Então, preferencialmente, fazer a matrícula agora, enquanto para garantir a sua vaga, porque pode ser que não tenha mais vagas, né? Fazendo uma leitura nesse modelo resumo que a gente vai divulgar dos planos de ensino dos professores, o aluno já vai conseguir ter uma visão se ele dá conta ou não de se matricular e concluir a disciplina. Se ele acha que não dá conta, então não se matricule. Matricule-se em outra que tenha uma facilidade maior de acompanhar, que não seja alguns momentos todos síncronos. Então, o aluno é que vai entender o seu perfil com o perfil da disciplina e o perfil da exigência do professor. Tem outra dúvida, a Daiane Priscila pergunta se as matérias que fiz como reúne podem ser reaproveitadas para atividades complementares? Não, atividades complementares têm uma tabela de itens específicos, que seria, não conta disciplina. Vai contar, por exemplo, participação em projetos de extensão, de ensino, publicação de artigo, acompanhamento de palestras, participação em banca, monitoria, mas as disciplinas não. A não ser que fosse um curso que é dado por meio de um módulo disciplinar. Mas aproveitar as disciplinas, não. A Rosiane Barros pergunta, então, se eu fiz todas as matérias do primeiro semestre de 2020, na modalidade RAI, e eu quiser me matricular em outras matérias, todas que eu me matricular, eu já terei perdido o conteúdo?
Em tese, sim. Nós vamos ofertar uma disciplina nova, que vai começar do zero. Então, essa, não. Mas as outras, que já estão em andamento, já têm um conteúdo que foi trabalhado. Agora, lembrando que a primeira semana letiva, em fevereiro, basicamente o professor apresenta o plano de ensino e dá uma visão geral do conteúdo que vai ser ministrado. Aí a gente teve uma semana de aula e veio o carnaval, foi interrompido em fevereiro. Trabalhamos 2 semanas em março, então não foi trabalhado muito conteúdo no semestre 2020/1. Então, é possível recuperar. Então, tudo isso, em conversas, dialogando com o professor, é possível o aluno se matricular e não ter tanto prejuízo. Cida. Sim. Oi, pode falar. A gente... Boa noite a todos. Acho que essa pergunta vai ser recorrente, ela é importante para a gente até organizar bem isso, apesar que, assim, apesar da universidade definir que ela vai contar com da carga horária, que é uma continuação, mas, assim, todo esforço vai ser feito no sentido de que aquele aluno, por exemplo, ele estava no primeiro semestre, ele fez todas as disciplinas que a gente ofertou. Agora ele não tem, ele iria cursar as disciplinas do terceiro semestre, né? Porque ele avançou. O que a gente vai fazer? Talvez lá naquela turma do terceiro, vai ter alguns alunos que já estavam matriculados, que matricularam em 2020, e não fizeram disciplina. Então, os professores, com certeza, vai fazer um trabalho no sentido de que aquele aluno que vai iniciar, que talvez a gente vai pegar uma turma, que às vezes 50%, 60%, 40% são alunos novos, com certeza o professor vai trabalhar no sentido de que aquele aluno não vai ficar perdido, né? Então, vai criar um mecanismo que o aluno consiga acompanhar, né? Então, ele vai fazer uma revisão, talvez no primeiro dia, ele vai, dependendo do conteúdo, e o professor se conhece melhor do que todo mundo, ele já trabalhou essa disciplina em outros momentos, então ele vai fazer algum arranjo no sentido que os novos não sejam prejudicados. Que vamos imaginar, eu dei uma disciplina, eu dei 4 capítulos ali. O capítulo é continuação do outro. Eu não vou chegar lá para trabalhar logo o primeiro dia o 5º capítulo. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque todo o trabalho é nesse sentido, né? Talvez algum aluno vai ter que fazer vai fazer algumas leituras para recuperação, mas o professor ele vai olhar, né, o que foi discutido é assim, o professor vai olhar todo o plano de ensino e ele vai falar, não, eu vou repetir 2 capítulos, e o capítulo 6º eu vou... Quer dizer, ele precisa trabalhar todo esse conteúdo programático, nesse período reduzido, né? Porque aí não vai fazer muito sentido ele iniciar exatamente no primeiro dia de onde ele parou, e aí os alunos que entraram e ficasse prejudicado. Isso eu gostaria de falar porque, assim, a FACE, a gente adotou um mecanismo um pouco diferente das outras faculdades. Tem faculdades que não ofertaram tantas disciplinas. O nosso objetivo no início era ofertar todas as disciplinas para que o aluno que quisesse continuar frequentando, ele não perdeu o ano. Então, com certeza, a gente tem alunos do primeiro semestre que fizeram todas as disciplinas, os alunos do terceiro, do 5º, que fizeram todas as disciplinas. Então, eles, nesse período do Orai, foi os 4 módulos, praticamente ele fez todas as disciplinas. E isso é uma das coisas que a gente, no início, deu muito tempo dizendo para vocês fazerem disciplina, para vocês e não perder o ano, etc, etc. Então, não vai ser muito contraditório falar assim, não, você está no 5º semestre
a disciplina é isso, você vai se virar. Não, os professores vão estar muito tranquilo para fazer essa revisão. Tá? Obrigado. Eu que agradeço, professor Antônio. Lembrando que a gente, enquanto coordenação, fizemos uma reunião com os docentes pedindo exatamente isso, né? Que o professor, percebendo que tem alunos novos, ele, então, utilizasse uma recapitulação de conteúdo, para que houvesse, então, uma forma desses alunos ser reintegrados dentro dessa sala, não perdendo esse conteúdo. Então, fazer uma revisão, fazer um outro dia só com esses que entraram. Então, mas aí o professor vai entrar em contato com esses alunos. De qualquer forma, o que o regimento prevê é a continuidade. Então, eu perdi 2 semanas em fevereiro e 2 semanas de março. Como que eu faço para recuperar esse conteúdo? Um colega não dá conta, então eu entro em contato com o professor. Tá? A gente pediu para que cada professor do curso tivesse esse cuidado de não deixar o aluno perdido, aqueles que estão entrando agora. Tá? Até porque, Cidinha, todos sabem que estão fazendo matrículas dos alunos que ainda, naquele período, não tiveram oportunidade. Então, alunos do primeiro período, eles vão estar sendo os calouros, né? Então, por isso a importância dessa conversa com os professores e dessa importância de retomar o assunto, de voltar, de conversar e de repor essas 4 semanas de uma outra forma. Isso é nítido que a FACE tem pensado e vai pensar de uma forma que o aluno não fique prejudicado. Temos uma outra pergunta aqui, que seria da Camila Eduarda, se os professores continuarão os mesmos de quando era presencial ou pode haver mudanças? Não. O regimento, ele pede para que seja mantido o mesmo horário, que não haja alteração da oferta, para que não prejudique a matrícula dos acadêmicos. A gente tomou esse cuidado, manteve o mesmo horário. O que a gente fez foi incluir algumas outras disciplinas para complementar, tá? Mas alterado o horário não será. A Andressa pergunta, então, se eu não fiz nenhuma das matérias do início do RAI, de 2020 no RAI, eu não preciso fazer elas agora no RAINF, mas preciso optar por outras matérias? Se não fez a matrícula no RAI, não fez nenhuma disciplina, não cursou, automaticamente está matriculado em todas no RAINF. Mas, a depender da modalidade, como o professor vai adotar e do regime de tecnologias, então ele pode desmatricular em alguma delas. Tá? Então, o aluno vai ter um período, depois que eu apresentar o calendário, eu vou mostrar as datas, né, onde o aluno tem que ficar atento para fazer ou não essa opção de matrícula nova ou desmatrícula, os ajustes, né? O Caleb apenas coloca assim, que neste resumo os professores poderiam informar qual parte do conteúdo que eles não irão ministrar, pois já foi ministrado anteriormente. Assim teremos uma ideia se conseguimos acompanhar aquela matéria. Então, seria uma pergunta, apenas uma. Isso, a gente pediu que fizesse esse resuminho, dizendo quais os conteúdos, quais as modalidades que o professor vai adotar, se síncrona ou não síncrona, né, e os tipos de tecnologias que ele vai ofertar, para o espaço virtual onde vai ser ministrada essa disciplina, a forma que ele vai utilizar para aferir a frequência. Então, tudo isso deixar bem sintético para que o aluno perceba, eu vou dar conta ou não de cursar essa disciplina. Se eu não conseguir, então eu tenho o período de opção de desmatrícula. Sim. E a Daiane pergunta se vai ofertar matemática em algum curso da FACE. Então, é difícil responder agora, mas a princípio, parece-me que tinha uma proposta, eu não posso afirmar agora, porque talvez a Jane depois possa complementar. Tem um curso de economia, ele vai ter a disciplina de matemática, mas é apenas uma única disciplina. Nós pedimos 2, mas, como a Facete disse, nós
só temos que repor as disciplinas, e como só estava sendo ofertada uma, vai ser continuidade de uma disciplina de matemática. Então, se houver algum acadêmico que esteja, por exemplo, necessitando dessa disciplina, a gente pode pedir para o professor Alexandre e professor Henrique, porém não é garantido, né? Então, assim, depende, o aluno tem que fazer a solicitação e justificar, porque há uma quantidade de vagas determinada, aqueles alunos já estavam matriculados, não pode se acrescer muito a sala virtual também, porque fica inviável para o professor trabalhar. Então, qual é a urgência de se fazer? É formando? Então, é uma prioridade. Não quer dizer que a vaga vai ser concedida, mas a prioridade para fazer a solicitação. Por enquanto, são essas perguntas, professora. Tá? Ok. Então, continuando, deve aparecer mais algumas dúvidas, com certeza, né? Em relação à frequência que a gente estava falando, né? Então, o docente, ele vai colocar no plano de ensino como que ele vai aferir isso, porque ele tem que pontuar. Então, o que se pede é que se o professor quiser fazer 4 atividades valendo presença, o máximo que ele poderia colocar de pontuação para essa atividade é 25%. Por que isso? Porque se o aluno deixar de entregar uma atividade, ele ainda está dentro do percentual permitido de falta. Se eu coloco que é 30%, se o aluno não entregar aquela atividade, ele automaticamente está reprovado. Então, pede-se que se cuide, se for colocar em percentual, que o professor, então, cobre isso, no máximo, nesse percentual de 25% por atividade. Então, o aluno tem que ficar atento a esse item também, como que o professor vai cobrar. Toda noite vai ter um trabalhinho, e isso vai valer 0,5%, vai valer 1%, não sei. Ele vai especificar nesse resumo. Então, para que o acadêmico perceba se ele tem ou não condições de frequentar essa disciplina sem possibilidade de reprovação, tá? E, de qualquer forma, as atividades avaliativas, que são as provas, ou trabalho, ou algum outro seminário, pode ser síncrona ou pode ser assíncrona. Então, se o professor quiser usar o Moodle e aplicar a prova das 19 até as 23 horas, ele vai abrir aquele espaço só naquele espaço, síncrono. Se ele quiser deixar um dia inteiro, 12 horas, ou 24 horas, isso também ele vai constar no plano de ensino. Se o aluno precisa de mais tempo para fazer, ele também pode deixar isso disponível nesse ambiente. Temos uma dúvida aqui, professora, da Carol, que fala se a faixa vermelha em que se encontrar o nosso estado agora, se encontra, né, como pode, por exemplo, mudar para amarela no decorrer do semestre, ou só no próximo semestre terá uma atualização da situação? Então, isso é que eu coloquei lá no início, né? Nós estamos adotando a fase vermelha, que é baseado na bandeira vermelha do programa Prosseguir do Estado, nas recomendações do MEC e também do Ministério da Saúde. Então, a gente não está adotando só a bandeira do Estado. Então, são essas 3. Mas, uma vez adotada a fase vermelha, ela segue por todo esse semestre, para que não prejudique o aluno que é de fora e ele tenha que vir, por exemplo, para uma bandeira laranja, onde existe as atividades de forma híbrida, semipresencial e remota. Então, o aluno estaria prejudicado nessa situação. Então, o presidente do Conselho de Ensino, do CPEC, baixou essa portaria, dizendo, então, essa resolução dizendo que, nesse primeiro semestre de retomada do calendário, estamos na fase vermelha e ela segue até o encerramento. Ou seja, de forma remota. Ok, professora, era só essa pergunta por enquanto. Então, vamos dar sequência, né? Bom, um assunto que foi discutido bastante também na Câmara é em relação à conduta do acadêmico durante o RAEMF, né? Então, a gente está tratando aqui de um ambiente virtual. Então, como cuidar do trato da imagem, da voz, etc., das imagens das câmeras. Então, o que ficou estabelecido no artigo 24 é que existe umas não permissões para o acadêmico, né?
Então, o professor, tá, como eu estou aqui fazendo uma live com você. Se fosse uma disciplina que eu estivesse ministrando 1 hora aula, de forma síncrona, então, para que houvesse a gravação da minha imagem, da minha voz, e também dos colegas discentes, dos estudantes, o aluno que está gravando do seu celular, por exemplo, ele tem que pedir permissão para o professor e também para os colegas, tá? A utilização desses dados ou transmitir esse material para algum outro colega de uma outra faculdade, tem que ter prévia autorização. Professor, eu posso gravar? Eu gostaria de passar isso para um irmão que também está fazendo uma outra faculdade privada. Eu posso? O professor tem que autorizar. E os colegas também. Não é permitido para que ele também compartilhe, repasse ou divulgue para pessoas que não sejam vinculadas à disciplina, ou seja, não está matriculado naquela sala, esse link de acesso, para que um outro colega entre da sala virtual do professor, a não ser que o professor permita. A mesma coisa de uma sala virtual que o professor abriu com a matrícula do aluno, ele tem a senha dele, e se ele compartilhar a senha da sala ou a chave de acesso, também é proibido, a não ser que o professor autorize. Também, enviar convite ou adicionar outras pessoas naqueles grupos de WhatsApp que o professor está criando para que haja facilidade de comunicação, tirar dúvidas da disciplina, colocar uma outra pessoa que não seja um acadêmico também, sem prévia autorização, então, também não é permitido, então é vedado. Então, tomar muito cuidado com isso, de partilhar informações a respeito dos componentes curriculares, que é para o aluno, não é para terceiros. Tá? Se o professor e os colegas autorizarem, então não tem problema. Bom, quando o professor for fazer uma atividade de aula síncrona, ele tem que avisar se essa aula vai ser gravada, se ela vai ser disponibilizada a posteriori para esses alunos, e onde é que vai estar esse link para que o aluno que não assistiu de forma presencial, ele possa acessar esse conteúdo. Então, hoje mesmo, tinha alunos que queriam estar aqui e não conseguiram. Então, está sendo gravada, a gente vai disponibilizar isso no meio para que ele acesse o conteúdo. Tá? Assim também, em cada aula, o professor vai utilizar esse artifício para fazer essa disponibilização para o aluno. Surgiu uma dúvida aqui, professora, do Lucas Ricardo, se existe a possibilidade de, em uma apresentação de trabalho, por exemplo, o professor exigir transmissão de imagem, mesmo que não tenha acesso à câmera. Uma manobra seria usar o celular, mas o hardware diminui a praticidade. Olha, a única imagem que está sendo regida nesse regulamento é na defesa do TCC. Para as disciplinas, isso é o professor que vai fazer a sua opção, se ele vai exigir ou não. Então, se o aluno não tem um computador com câmera, mas tem um celular, se o professor condicionar a apresentação de um seminário, dessa forma, ele tem que prever isso no seu plano de ensino. Se não tiver previsto, então, não existe essa obrigatoriedade. Tá? Pode então, seguir, professor. É por isso que tem que ter muito cuidado na elaboração do plano, e o aluno tem que observar atentamente todas essas informações. Tá, vamos imaginar que a gente esteja numa sala virtual, o professor está ministrando o seu conteúdo, e de repente pode gerar algum desconforto, o professor for ofendido, né, durante aquela disciplina, né? Então, isso também está previsto. O professor, ele pode recorrer de uma representação criminal na procuradoria, então, para isso existe uma portaria da AGU que normatiza como que é esse recurso, caso o professor se encontre nessa situação. Então, assim, é ponderar
mesmo estando no ambiente virtual, a conduta de ambas as partes a serem obedecidas. Bom, já chegando nas partes finais do documento, as dúvidas, eu acho que está presente aqui, mas a gente acabou já falando um pouquinho antes, né? Então, quanto àqueles componentes curriculares, aquelas disciplinas que estavam suspensas, agora deverão ser reofertadas. Então, por isso que o mesmo horário de aula a gente está mantendo, mesmo dia da disciplina, mesma oferta. Pode trocar o professor? Pode, mas a oferta da disciplina está sendo mantida para que o aluno não se sinta prejudicado, tá? Não prejudique o aluno, né? Bom, de qualquer forma, poderia, sim, também adiantar disciplinas de outro semestre para ofertar agora, visto que muitas das nossas disciplinas foram ministradas no RAI, nos módulos 1, 2, 3, 4, e agora poderia, então, ofertar disciplinas novas também, considerando que naquela disciplina que estava lá prevista, todo mundo fez a disciplina no RAI, né? Então, é possível cancelar nessa situação, por quê? Porque já não teria mais nenhum aluno matriculado, não faz sentido ofertar novamente, né? Bom, mas pode ter algumas situações diferenciadas, pode ter disciplina que tenha 2, 3 alunos só, né? Então, é possível a não oferta desse componente para que esse professor ele tenha condições de ofertar uma disciplina nova, né? Então, mas desde que os alunos que estejam matriculados nessa disciplina concordem em se desmatricular dela. Pode ser também que tenha alguma disciplina de ordem prática que exija a presença lá no laboratório no uso de algum software específico. Então, nesse caso, ficaria inviável de ser ofertado, então pode ser também cancelada, né? E tem alguns outros motivos que seria preciso verificar caso a caso, tá? Então, o que a gente está frisando aqui é que o horário que a gente ofertava está sendo mantido. Surgiu uma dúvida da Juliana Landim, vão ter mais turmas de uma mesma matéria ofertada, por exemplo, administração financeira, ou apenas aquelas que constam no calendário, por conta de choque de horários? A gente pode ofertar mais, mas vai depender também da gente ter professores disponíveis para isso. Que é interessante ofertar o máximo? Sim, para que o aluno tenha condições de escolher. Mas, nesse momento, a gente não está ofertando, por exemplo, turmas diferentes, né? Assim, repetidas. A exceção é matemática financeira, que está tendo uma no curso de contábeis, na quinta-feira, e uma no curso de administração na quarta-feira. Então, está sendo replicada, mas apenas essa. As outras estão nos mesmos dias, porque os horários são cheios, né? Então, e nós também estávamos com professores retornando e professores saindo. Então, não há uma disponibilidade muito grande de docentes para ofertar 2 vezes o mesmo componente em dias diferentes, no momento, né? Para o próximo semestre, a gente já até pensa em algumas situações, mas estamos aguardando a finalização de um concurso, e pode ser que seja possível duplicar uma disciplina para facilitar. No momento, só temos essas de matemática financeira em cursos diferentes. Mais alguma? Não pode seguir, professora, por enquanto são essas. Então, vamos lá. Bom, e aí vamos imaginar que o aluno fique na dúvida, porque o ano passado ele não se adaptou no regime remoto, e agora ele é obrigado a se matricular. E ele também não vai se adaptar. Então, também está previsto um trancamento especial. E esse trancamento especial, ele não vai computar no tempo máximo para a formação do aluno. Então, isso está previsto dentro do Regulamento Geral de Cursos. Então, o aluno, ele tem 6 anos para concluir a sua graduação. Ah, mas eu fiquei 1 ano que eu tranquei. Conta? Não vai contar. Tá? Um trancamento especial nesse momento, por conta do período de pandemia que a gente está vivenciando.
Então, há a possibilidade, não deu certo, quero trancar. Então, observar as datas para isso também. Bom, sempre que tiver alguma dúvida, então o regimento maior é o regimento geral dos cursos. Aquilo que não tiver previsto nesse regimento especial desse momento, vai ser, então, retornado para o regulamento geral dos cursos de graduação do FGD. Bom. Agora, falando um pouquinho das datas, né? Então, nessa retomada, como é que vai ficar a questão de matrícula, desmatrículas? Então, vamos ver aqui um pouquinho dos períodos. Então, no calendário acadêmico, para fevereiro, tinha gente que estava fazendo disciplinas de verão. Encerrou o curso de verão, a gente está fazendo ainda, até corrigindo lista de oferta, o horário já foi enviado para vocês. Agora, o aluno estava matriculado, mas tem agora o período de rematrícula. Esse período, ele vai do dia 18 até o dia 28 de fevereiro. Então, temos 10 dias aí. Porém, chamar a atenção que do dia 18 até o dia 22 é a primeira fase, onde o aluno vai se matricular nos cursos e disciplinas da faculdade. Então, eu não estava matriculado nessa disciplina, agora eu vou pleitear uma vaga para ela. Então, eu tenho que fazer isso nesse período, do dia 18 até o dia 22. Só 5 dias para fazer isso. Então, quem já recebeu o horário, já viu as disciplinas que pode fazer, então já deixa ali a data, abriu no dia 18, se GCAD para fazer matrícula, já faça na rematrícula. Após esse período, dia 22, que é a data máxima, vai ter dia 23 e dia 24 para fazer o processamento das matrículas por faculdade. E aí, depois do dia 25 até o dia 28, na segunda fase, é que o aluno vai pleitear uma vaga para a disciplina de outros cursos, de outras faculdades. Tá? A segunda fase, que é aberta para todo mundo. Então, o aluno pode pedir vaga numa disciplina lá da FCBA, lá na gestão ambiental, lá na engenharia de produção, nesse período, de 25 ao dia 28 do 2. Antes disso, 18 a 22, só nos cursos e disciplinas da faculdade. Da FAS. Professor, o Carlos Eduardo pergunta, por exemplo, já encerrei a carga horária de eletivas, porém ainda estou matriculada em uma disciplina que não foi ofertada no RAI. Vou poder me desmatricular? Sim. Se ele já fez a eletiva, não há necessidade de fazer, ele pode desmatricular e verificar se tem alguma disciplina obrigatória sendo ofertada nesse dia que dá para fazer a sua matrícula, tranquilamente. A Carol pergunta, acho que o professor Rafael respondeu, quem aderir ao trancamento especial vai ter que esperar abrir as matrículas, abrirem e se matricular para depois pedir o trancamento? Ou pode Isso. já pedir agora? Olha, aí exatamente essa dúvida eu não tenho muita certeza, mas teoricamente o pessoal costuma pedir o trancamento após a matrícula, porque justificando que não se adaptou. Não dá para trancar uma matrícula que ainda não existe, então tem que se matricular para depois pedir o trancamento. De qualquer forma, depois eu vou deixar o e-mail da Suzana, nossa secretária acadêmica, para tirar essa dúvida, tá? Posso seguir? Pode seguir, professor. Eu vou colocar o e-mail aqui da Suzana, caso tenha essas dúvidas que forem surgindo, tá? Isso, obrigada. Bom, em fevereiro, então, ficar atento a essas datas, 18 a 28. Chegando em março, e aí, Cidinha, só frisar que os dois têm final de semana. Os dois caem sábado e domingo. O sábado e domingo é contado. Então, se você se perder, você vai acabar atropelando as datas. Então, olha só, 18 é numa quinta, 20 e 21 é sábado e domingo. Então, se você não se ater a isso, você corre o risco de não ter a matrícula. O período é curto,
por isso que vocês estão recebendo informações com antecedência. Nós estamos em pleno período de carnaval trabalhando normalmente para atender vocês, para que vocês não percam as datas. Então, observem isso. No segundo período também tem aí um final de semana. Então, assim, tome cuidado com essas questões. Isso é muito importante. Isso mesmo, Jane. Então, assim, perdeu, fala assim, mas você não pode reabrir o sistema? Não sou eu que reabro o sistema. Quem reabre é a coordenadoria, que fica na unidade 1, e ela vai reabrir para todos os cursos. Ou seja, para atender um aluno de contábeis que esqueceu da data, não vai ser atendido. Tá? Então, não perca essas datas, porque ou reabre para todo mundo, ou não reabre para ninguém. Tá? E se foi esquecimento do aluno, não há justificativa nesse sentido. Bom, e aí em março, então, a gente tem uma semana aqui do período de ajustes. Então, aqui em vermelhinho, do dia 1º até o dia 5, então, de segunda a sexta-feira, é o período de ajuste. Então, o aluno não conseguiu vaga. Mas eu queria muito fazer aquela disciplina de matemática lá da economia. Ele pode pedir, aquilo que eu disse, não quer dizer, não é garantia que ele vai conseguir. Mas, provavelmente, se houver conversa com o professor, mas só uma vaga para mim, eu tenho 50 alunos, pode ter 51? Se o professor concordar, se a coordenação autorizar, isso não tem problema. Citei o exemplo aqui da matemática, mas pode ser qualquer disciplina, tá? Então, o aluno vai pedir aqui o ajuste de matrícula. E no dia 5 se encerra, então, de 1 a 5, segunda a sexta. Na segunda-feira, dia 8, então, inicia as aulas na retomada desse calendário. Então, 8 de março, Dia da Mulher, não vou esquecer, hein? Cumprimente as suas professoras no primeiro dia de aula. Bom, pode ser... Professora, surgiu uma outra dúvida, só interrompendo aqui. A Thaís diz, então, se eu já estou matriculada nas disciplinas do primeiro semestre de 2020, não preciso me rematricular nelas, só dar continuidade, certo? Teoricamente, sim, mas confira se de fato está matriculado. Então, entra no sistema e cheque a sua matrícula, porque você tem que confirmar que você quer continuar, tá? Eu não sei te dizer exatamente agora se tem um período se tem um quadrinho extra para você confirmar a continuidade ou não, porque a gente não tem acesso ao sistema do aluno, a gente só tem o sistema do professor e do coordenador. Então, para mim, só aparece quando o aluno pede matrícula fora, né, da quantidade de vagas, etc. Então, eu não sei te dizer com certeza se quando você entrar lá, vai perguntar se você quer confirmar a sua matrícula em todos aqueles componentes. Então, de qualquer forma, no dia 18, entra no sistema para verificar. Tá certinha a matrícula? Então, é só seguir. Se não tá, porque, teoricamente, as que você já fez no RAI não vai estar aparecendo. Então, confira se tem oportunidade de adiantar alguma outra, se é possível adiantar, né, se não tiver pré-requisito, ou fazer alguma eletiva, ou reúne. Então, aí você faz a matrícula nesse componente novo. Tá? Mas, de qualquer forma, dia 18, entra e verifica o que está constando lá. Para nós... Isso é muito importante, porque teve alunos que já tinha sido matriculado e receberam agora o convite, né, o e-mail, solicitando a matrícula como calouro. O sistema, ele está voltando naquela data. Então, assim, entra no sistema, olha o que está acontecendo, vê a sua vida acadêmica, é a sua história, é você. Então, olha lá, se está tudo ok, beleza, confirma e matrícula. Agora, se está faltando alguma coisa, você tem 5 dias para rever isso, se alguma coisa está errada. Agora, não deixa para fazer isso lá no dia 22, porque aí já foi, né? A data, o horário, o sistema caiu, aí já fica mais complicado. Então, e lembrar que vai ter um congestionamento nessas datas, né? Então, tem hora que o sistema sobrecarrega, e pode até ser que seja alterada alguma data, mas não conte com isso.
tá? Assim, vamos imaginar que ficou um dia sem internet. Aí pode até ser que consiga postergar, mas não vá contando com isso. Entra logo no primeiro dia, confere se está tudo certinho, para não ter um problema, às vezes, de ter ficado sem internet, e no outro dia já ter encerrado o período. A gente é bem brasileiro, a gente deixa para o último dia, né? Certo, professora, pode continuar. Tá. Então, aqui no dia 8, retoma o primeiro semestre letivo, mas pode ser que tenha alguma disciplina que você pediu aqui no dia 5, na sexta-feira, uma vaga, e o coordenador ainda não autorizou. Bom, então, o coordenador tem até o dia 13 para fazer esses ajustes de matrícula. Então, aí você vai negociar com o professor, se você vai entrar dentro da sala ou não, se ele vai permitir, caso disponibilize vaga. Mas tem uma semana aqui de diferença entre o pedido de encerramento de ajuste do aluno e a concessão pelo coordenador no sistema. Então, vai perder uma semana de aula, então já vai ficar atento a esse conteúdo. Claro que a gente vai tentar ao máximo ficar atento a esses pedidos, mas chega muitos pedidos, né? Então, a prioridade é vaga para o nosso curso, depois para os cursos da faculdade, e depois vagas externas. Assim que a gente faz as concessões, desde que o professor autorize, né? Ampliar a vaga. Bom, o aluno que também tiver, quem está entrando agora, ou quem ainda não tinha conseguido documento, mas fez uma parte de curso em outra faculdade, quer pedir o aproveitamento desses estudos externos que fez, então tem até o dia 22 para fazer, então, a solicitação. Aí, então, também entrar em contato com a Suzana. E o professor, ele tem até o dia 24 para fazer depois a alteração no seu plano de ensino, conforme aquela pré-proposta que ele já fez no início com os alunos. Às vezes ele mudou uma data, aqui ele vai fazer, então, a postagem oficial no sistema. E só aqui é que o aluno tem acesso, depois de matriculado, tem acesso ao plano de ensino. Por isso que a gente está pedindo um resuminho antes, porque enquanto ele não está matriculado, ele não tem acesso àquilo que o professor vai utilizar como ferramenta e datas, etc., dentro do seu plano de ensino. E no dia 31, a aprovação final. Bom, então, o que a gente tem nesses calendários de diferentes é fevereiro, as matrículas, e a retomada das aulas em março. O restante, abril e maio, aula normal, tá? E junho é o encerramento do semestre, ou seja, ele tinha começado em fevereiro do ano passado, foi até março do ano passado, retomou agora em março, e ele vai até junho desse ano. Então, em junho, chamar a atenção aqui também, que dia 2 é o limite para a aplicação da avaliação substitutiva. Então, o professor vai cuidar dessa data e o aluno também. Ah, mas eu perdi aqui. Vai negociar com o professor, tá? A data limite é dia 2. Bom, no dia 3, então, para quem não precisar fazer o exame, já está de recesso acadêmico. E no dia 7 ao dia 12, então, aqui a gente tem o período de realização dos exames finais. E o professor tem até a segunda-feira para fazer o lançamento dessas notas do CIGECAD e publicar também de uma forma que todos possam ter acesso. Bom, e aí, aqui os contatos nossos, para tirar as dúvidas, aquilo que não entenderam, né? Então, podem mandar diretamente no meu e-mail, enquanto ainda coordenadora. Daqui a pouquinho eu já comento que também estou saindo da coordenação. Se quiser mandar e-mail para o curso, então, ciênciascontábeis@ufgd.edu.br, quem vai atender, aliás, vocês, né, pelo e-mail, vai ser a Ariane, e as secretárias do curso, Ariane e Ana, vão atender nos e-mails delas e também no e-mail do curso. As dúvidas de trancamento de matrícula, aproveitamento de estudos, etc., vocês vão tirar aqui com a Suzana, no secaf.face@ufgd.edu.br, tá? Então, só para complementar, eu vou interromper aqui, porque nós já estamos no último slide.
o que eu estava dizendo para vocês, que a partir de, bom, aí agora eu não sei exatamente a data, mas o meu mandato de coordenadora vai até o dia 28 de fevereiro. A partir dessa data, em tese, é o professor Rafael que vai estar assumindo a coordenação do curso de Ciências Contábeis. De qualquer forma, surgindo dúvidas, o e-mail do curso, as secretárias vão atender e vão elucidar. Aquilo que eu puder atender, a minha ideia é continuar na coordenação, na coordenadoria, ajudando o professor Rafael, para não deixar ele totalmente aí também sem auxílio, né? Mas se chegar alguma dúvida para mim, eu também vou, naquilo que eu puder clarear, elucidar, vou fazer das tripas coração para poder não deixar vocês em dúvidas, tá? Professora Cidinha, você ainda vai ficar um pouquinho. Então, exatamente, eu não sei um pouquinho, porque a nossa eleição vai ser feita agora, né? Então, assim, depois que os alunos se matricularem, eles têm vínculo, então vão conseguir fazer a votação. Mas aí, esse período aí, depois, a professora Jane, que vai assumir a direção, é que vai estar à frente, então, desse processo, de condução desse processo, né? O professor Antônio também vai estar saindo da direção, fechando o seu período de 4 anos de mandato. Então, a gente está num período de mudança, mas sempre buscando fazer o melhor pelo curso, pela faculdade, pelos nossos alunos. Então, não sei se tem mais alguma dúvida. Sim, professor, surgiram aqui algumas dúvidas. A Yolanda pergunta se o sistema de matrícula vai abrir às 9 horas, no dia 18, né? Então, eu não sei te dizer exatamente o horário que vai abrir. Às vezes abre às 8, às vezes abre às 9. Então, eu não tenho essa precisão, porque se a gente tiver, a gente repassa. Porque quando abre, quanto mais rápido o aluno se matricular, mais rápido ele garante a sua vaga, né? Então, eu não tenho essa precisão. Eu só sei que vai ser no dia 18, mas o horário ainda não tenho. A Jennifer pergunta em relação às matérias que eu fiz a desmatrícula no início do RAI, vou conseguir fazer a matrícula de novo? Não. O RAI, se você matriculou e cursou, você automaticamente já não está matriculado. Então, a não ser que não tenha feito no RAI, tenha desistido, agora vai poder se matricular, não sei se é a situação. Mas quem fez no RAI, já aproveitou. É como se fosse um período letivo especial de férias, ou de verão, né? Então, vocês consultem o histórico de vocês, que é para estar todo lá, as disciplinas que foram feitas no RAI. Caso não tenha acontecido algum problema, aí pode entrar em contato com a coordenação ou com a Suzana para verificar isso, tá? A Juliana Landim pergunta, sobre o TG1, eu devo já ter um orientador em um projeto antes de me matricular, ou posso me matricular no TG1 primeiro e depois procurar orientador? O que a gente recomenda é que converse primeiro com o professor, possível orientador, e quando for fazer a matrícula, escolha a turma de TG1 desse professor. Então, converse previamente com o professor. Não precisa de um projeto, porque o TG1 é o projeto, né? Então, isso vai fazer sob a orientação do professor. Mas aí tem um formulário de pré-matrícula, de pré-aceite do professor orientador, para que o aluno se matricule na turma dele. O Lucas Ricardo pergunta, a biblioteca poderá ser acessada pelos estudantes, mesmo aqueles que não moram em Dourados, a respeito dos ônibus das cidades irem para a universidade? É acessada virtualmente de qualquer lugar. Agora, fisicamente, não. Ela está fechada, ninguém está atendendo na biblioteca. Então, o material que o professor vai utilizar é da minha biblioteca virtual, ou alguma outra fonte de material que ele vai estar utilizando. Mas isso ele vai constar no plano de ensino, por quê? Não tem como entrar dentro do campus, porque a biblioteca está fechada. Ok, professora. Por enquanto, são essas dúvidas aqui. E, Cidinha,
os ônibus, eles não estão circulando, não estão vindo ônibus dos municípios, Isso né? mesmo. Então, assim, não há circulação. Os ônibus, até mesmo da nossa cidade, aqui dentro, a frota foi muito reduzida. São alguns ônibus pela manhã, alguns ônibus à tarde, e quase não tem ônibus à noite. O campus à noite, ele está fechado. Em alguns locais, você tem barreiras, você não consegue passar. Então, assim, nesse período 2021/1, que nosso calendário é 2020/1, ele não tem acesso, você não tem como ir e buscar livros, e não tem empréstimo. Então, livro físico não está saindo, até por uma questão de segurança, de saúde, né, essa circulação, o manuseio dos livros ainda é perigoso em relação ao período que nós estamos passando da pandemia. Isso mesmo. No momento, tudo fechado. Então, não adianta querer se preocupar de ir para lá, porque os únicos ônibus que estão circulando é para o pessoal terceirizado de segurança, limpeza e manutenção, em horários específicos. À noite, não. Ariane, essa pergunta da Lohane, a própria biblioteca, ela disparou um e-mail comunicando que a cobrança dos livros foi pelo sistema, o sistema disparou essa cobrança. Então, pode ficar tranquila, Lohane, ninguém vai te multar, nem você vai ser penalizada em relação a não poder pegar os livros posteriormente, porque o sistema colocou a cobrança, até porque eles não mandaram isso pelas pessoas físicas, né? Então, isso foi pelo sistema da biblioteca. Então, pode ficar tranquila, Lohane, você não vai ser cobrada em relação a isso, tá? Vai ter um prazo para você entregar. Isso mesmo, né? Assim, só está sendo cobrado, mas isso de acordo com aqueles que estão com o livro para devolver e que estão em vias de se formar. Então, para eles terem o nada consta da biblioteca, eles vão, então, fazer um compromisso de devolução em outro momento, em outro local, em outra unidade, para que eles consigam colar. Fora isso, tudo suspenso. Certinho, professora. Por enquanto, são essas perguntas aqui. Bom, se surgirem mais dúvidas, né, com certeza vocês têm aí as ferramentas para entrar em contato com a gente, né? Eu agradeço a participação de vocês, eu sei que quando abrir o sistema vai surgir muito mais. Tem gente que está na dúvida os horários dos outros cursos, então eu vou também aproveitar aqui, professor Alexandre e o professor Narciso, não sei se ainda está, para ver se compartilha os horários para o pessoal ter uma ideia de quais disciplinas que eles poderiam adiantar ou fazer como eletivas, se houver disponibilidade de brecha de horário, de turno, né? Então, no mais, é conforme o andamento, né? No dia 18 eu sei que meu e-mail e meu WhatsApp vai me deixar meio maluca, mas enfim, né? Conto aí com o Rafael também, professor Antônio, professora Jane, Ariane, para poder dar um suporte para a gente naquilo que a gente não souber, nem tiver condições de responder. Bom, não tendo mais nenhum tipo de pergunta, já agradeço ao professor Alexandre, que disse que vai compartilhar aqui. Passa a palavra aqui para o nosso futuro coordenador também, né, professor Rafael, e depois professor Antônio. Bom, então, inicialmente, boa noite a todos. Eu queria agradecer, em nome dos professores do curso de Ciências Contábeis, né, e os acadêmicos, o tempo que a professora Cidinha dedicou à coordenação do curso, né, foi um aprendizado, uma luta muito grande, seja nos eventos, seja nesse período de afastamento, né, do sistema presencial, né, pela pandemia. Então, foi muito gratificante ter a professora Cidinha como coordenadora. Eu acho que é uma visão de todos os nossos acadêmicos também. E ela facilitou bastante o nosso trabalho. Ela agora vai tirar um pouco de férias da coordenação, tomara aqui por pouco tempo, né, ela vai ficar dedicada mais às atividades de docência, né, seja na graduação, seja na pós-graduação da universidade.
Quero dizer que foi fantástico ter ela como coordenadora, pessoalmente, né? Até já foi minha professora, quando eu estava concluindo o curso de Ciências Contábeis, né? Mas ela é jovem, tá? É uma brincadeira. Quero dizer que eu pretendo continuar os trabalhos que ela realizou na coordenação durante todo esse período, e eu quero contar com o apoio de todos vocês, né? Da equipe administrativa, dos professores e também dos acadêmicos. Então, seria isso. Obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Estive consultando na Progesp aqui possibilidades de aposentar, né? E descobri que eu não estou tão jovem assim. Fiquei triste, né? Mas enfim, né? Obrigado, você também, com certeza, nós vamos continuar juntos, trabalhando na coordenação, né? Coordenadoria, coordenadora, a gente simplesmente reveza, né? Mas é um aprendizado muito grande, né? Então, nós não vamos deixar o Rafael desamparado nesse momento também. Obrigada. Professora Antônia. Bom, boa noite mais uma vez. Então, primeiro, agradecer todos os participantes, professores, técnicos, alunos, né? Eu vi uma grande quantidade de pessoas, de alunos participando, e isso mostra o interesse, como em todas as atividades que a gente fez, né? Então, eu e a professora Jane ficamos hoje exatamente os 4 anos do mandato, né? Hoje é o último dia, e agora tivemos uma eleição que vocês acompanharam, a professora Jane e o professor Henrique vão ficar como diretor e vice pelos próximos 4 anos, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui especificamente os alunos, então, que sempre aderiram às nossas campanhas, aos nossos pedidos, às nossas solicitações, e sempre com muito respeito, né? Acho que isso é uma coisa que eu fico muito grato, que sempre os nossos alunos, tanto na direção, tanto na coordenação, a gente abriu as portas para a gente trabalhar. Esse ano, infelizmente, o ano passado a gente não teve por conta da pandemia, mas a gente sempre esteve aberto para ofertar o melhor para todos os alunos, né? Então, eu desejo a vocês, então agora a universidade repensou um pouco o modelo, a gente ainda está numa pandemia o índice ainda é muito elevado, então optou por uma modalidade à distância, uma remota, mas de uma forma mais ampliada, né? Então, acertou o que não deu certo, e agora a gente vai ter um novo modelo com um período maior. Então, eu desejo a vocês todos ali um bom 2021, um bom ano letivo, né? Fiquem atentos a essas datas, né? Desfrutam o máximo possível, né, dessas possibilidades, para vocês poderem formar o mais breve possível, tá? Então, fico muito feliz de saber que vocês, que nesse período, eu e a professora Jane, a coordenação, né, a Cida, o Marcelo, que teve também por um período, tivemos vocês nos apoiando nos eventos, tanto evento do curso, quanto evento da face, enfim, tudo que a gente pediu, vocês responderam e com muita vontade. Isso é muito bom. Continuam levando isso, né, para suas atividades, para o dia a dia, apesar de todo momento que a gente vive de dificuldade, mas essa prontidão, essa vontade de fazer as coisas é muito importante. Essa proatividade, com certeza, já está ajudando e vai ajudar vocês muito na carreira, tanto agora enquanto acadêmico, quanto na carreira profissional. Tá? Então, obrigado mesmo, professora Maria Aparecida, Rafael, a Ariane, o Alexandre, a Eli, a Glenda, o professor Narciso, enfim, todos os professores, todos os técnicos e todos os alunos, tanto de contábeis, que é a maioria que está aqui, mas nossos alunos de administração, os nossos alunos de economia, da pós, sempre foram muito respeitosamente e muito dedicados, né? Sempre eu falo, a face, ela é muito diferente das demais faculdades. Então, ia nas reuniões, falava muita coisa que acontecia. Falava, mas lá na face não tem isso. Então,
Às vezes a gente travou uma discussão muito grande, questão de desrespeito, violência, álcool, não. Também lá fácil não tem. Então, isso é muito bom, né? Às vezes, empregabilidade, uma outra coisa que eu vejo muito grande na nossa faculdade, isso mostra que você escolher um curso, escolher uma faculdade, a gente está sempre, né? E a professora Jane, agora a Jane e o Henrique, com certeza vão fazer tudo para a melhor formação de vocês, né? Isso é que a gente deseja, tá? Obrigado a todos, um bom carnaval, se cuidam muito nessa fase. Obrigada, professor Antônio, obrigada a todos os colegas também, né, um carinho de todos aqui, mas como a Jane disse, a gente já fica estende um pouquinho mais o nosso prazo, né, e não quer dizer, o Rafael vibrando, que a gente vai sair de imediato, mas a gente continua, assim, cada um faz uma parte administrativa por um período, e agora está na vez do revezamento, né, Rafael vai dar continuidade, a Jane também vai dar continuidade, juntamente com o Henrique, mas que bom, né? É esse partilhar que torna a gente um aprendizado, essas trocas, né? Cada vez maiores, né? Então, fico feliz de poder contribuir com todos e aprender também, porque a gente aprende muito mais do que a gente compartilha. Então, se alguém não tiver mais nenhuma consideração, alguma pergunta, a gente encerra a nossa live por aqui. Não mais? Obrigada, pessoal. A gente agradece a todos, tal como o professor Antônio disse, bom carnaval, né? Até amanhã, né? Meia-noite ainda é carnaval, e a gente se reencontra em algumas plataformas aí daqui a pouco, né? E dia 8, com certeza. Né? Valeu, gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Bom carnaval para todos.